Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus nesse instante, para a nossa meditação. E queremos ler 3 textos específicos nessa noite, onde esperamos que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa. Quero convidar os irmãos em primeira mão para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 38 em diante. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Lucas 10, 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E ainda capítulo 12 de João, de 1 a 3. Capítulo 12 de João, de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedir que Ele fale conosco nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos Te adorar, Te bendizer, Te exaltar, prestar cultos a Teu nome, prestar cultos a Ti, com a consciência, com a convicção, um culto racional, com entendimento de que Tu és o único a ser adorado, Tu és o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória, ó Pai. Pai, queremos Te pedir nesta noite que o nosso coração esteja muito sensível para ouvir a Tua voz e essa palavra ser instrumento do Senhor, apesar do pregador, apesar, Deus, de homens falhos, limitados como nós somos, mas a Tua palavra é pura, é viva, é eficaz, é poderosa para falar aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Que haja anseio no nosso coração por ouvir a Tua voz, assim como a corça que anseia pelas correntes das águas. Pai, queremos Te pedir nesta noite que o Senhor continue abençoando Tua serva irmã Shirley, guardando-a na sua recuperação, para que ela sinta todo instante o cuidado do Senhor e a boa mão do Senhor sobre ela em todos esses instantes, ó Pai. Guarde a Tua serva irmã Shirley debaixo do Teu cuidado. Continue fazendo isso. Por amor do Teu nome nós Te pedimos, ó Deus. Pai Santo, queremos apresentar diante do Senhor nesta noite também a Maria Rosa, Deus de Souza. Tu sabes o que ela necessita nesta noite. Nos chegou esse pedido e sabemos que só o Senhor pode, na sua onisciência, na sua onipotência, visitar esta vida que nesse momento precisa de uma visitação do Senhor. O mesmo eu peço nesta noite para o José Diogo, que o Senhor esteja cuidando dele também agora na sua necessidade, e a mesma coisa te peço para Rosimeire Botelho e seus familiares. Esses pedidos que chegaram até nós, chegaram com a convicção de quem crê que o Senhor pode, e nós cremos que nada é impossível para Ti. Seja qual for a necessidade dessas vidas mencionadas aqui, de demais irmãos, ó Deus, que porventura, silenciosamente, estejam apresentando os seus pedidos ao Senhor, que não lhes falte resposta da Tua parte, ó Pai, e que o Teu povo sinta que o Senhor está neste lugar. Por isso, Te agradecemos. Por isso, pedimos que o Senhor use nossas vidas nesta noite, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, irmãos. O tema de nossa mensagem nesta noite é o exemplo de uma mulher que teme a Deus. O exemplo de uma mulher que teme a Deus. Muito se confunde Maria de Betânia, irmã de Lázaro,
com Maria Madalena, cujo um episódio se pareça muito com o que foi feito por Maria, irmã de Lázaro. Aquela Maria Madalena, registrado em Lucas 7, 36 a 50, há uma descrição dizendo-se pecadora, e percebia-se que inclusive o Simão, que estava recebendo em sua casa, estava duvidando da onisciência de Jesus, achando que ele não soubesse quem era aquela mulher, porque era tida na sociedade como uma prostituta que ungiu os pés de Jesus, assim como fizera Marta, irmã de Lázaro. São contextos diferentes, são atitudes diferentes, são experiências diferentes, sendo que a maioria dos comentaristas colocam tais fatos como distintos. Dois acontecimentos parecidos, porém feitos por mulheres diferentes, embora chamassem o mesmo nome, Maria. Nós não entraremos nessa polêmica, claro que não é o objetivo dessa mensagem, dessa reflexão. O que nos interessa nesta noite, de fato, nessa mensagem, nessa reflexão, aproveitando a ocasião do Dia Internacional da Mulher, e aliás, de antemão já dou os parabéns a todas as mulheres presentes aqui. O mundo não teria a menor graça sem vocês. Vocês embelezam o nosso mundo, né? E Deus tem usado vocês para nos ser bênção no dia a dia. Então, aproveitando a deixa do Dia Internacional da Mulher, decidimos observar a vida dessa mulher chamada Maria. Alguns a chamam de Maria de Betânia, uma pequena aldeia da Judeia. Outros simplesmente falam Maria, irmã de Lázaro. E dessa observação, retiramos algumas lições, não apenas para as mulheres, mas para todos nós presentes aqui esta noite. Amados, Maria, essa irmã de Lázaro, irmã de Marta também, pode muito bem ser chamada de uma mulher que teme a Deus, ou uma mulher aos pés de Jesus. Uma mulher que teme a Deus, uma mulher aos pés de Jesus. Óbvio, porque é impossível que imaginarmos uma pessoa que diz temer a Deus e não se render aos seus pés, não se render aos pés de Jesus. E Jesus é Deus e por isso Ele aceita essa adoração, esse tipo de adoração por parte de Maria. Jesus aceita esse quebrantamento do coração de Maria, irmã de Lázaro, porque Jesus é Deus. E sendo Deus, então, Ele pode receber adoração. E essa atitude, irmãos, de Maria se repetiu aqui. Nós lemos 3 cenas inesquecíveis da vida de Maria, que ficaria marcada para as futuras gerações. O próprio Jesus disse isso. Em Mateus 26, verso 13, ele diz: em verdade vos digo que aonde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Os anos se passaram, e olha nós aqui falando de Maria, irmã de Lázaro. A promessa de Jesus se cumpriu, e se cumpre a cada dia. Toda vez que alguém se lembra dessa história, toda vez que alguém prega sobre essa história, toda vez que alguém lê a sua Bíblia e vê registrada essa história,
de Maria, irmã de Lázaro, cumpre-se essa palavra de Jesus, que o que ela fez, a atitude, o comportamento, a entrega, a devoção dessa mulher é contado em todos os cantos dessa terra. Onde quer que tenha alguém que conheça a palavra de Deus, onde quer que tenha alguém pregando essa palavra, a atitude de Maria há de ser lembrada por todos nós. E a atitude de Maria, irmãos, é a atitude de uma vida que estava entregue literalmente aos pés do seu Salvador. Essa atitude de Maria nos faz entender, ou nos ensina que quebrantamento e adoração, guarde bem isso, quebrantamento e adoração não são coisas que acontecem de maneira esporádicas ou de vez em quando. Quebrantamento e adoração é fruto de um estilo de vida de alguém que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor se quebranta, quem teme ao Senhor o adora. E o adora como Jesus ensinou, em espírito e em verdade. Essa que é a lição, ou as lições que podemos tirar do exemplo de Maria. Porque o exemplo de Maria nos mostra, irmãos, onde devemos estar, ou como devemos nos apresentar diante do Senhor. Precisamos passar mais tempo a sós com Deus. Precisamos passar mais tempo prostrado aos seus pés. Aliás, numa indicação clara da oração, ou próximo da oração dominical, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, antes de ensinar a oração em si, Ele nos ensinou qual deveria ser a nossa atitude, o nosso comportamento. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Atitude de alguém que se prostra aos pés do Senhor. E aí, diante desses fatos, eu tiro a conclusão de que a atitude pública de Maria de Betânia, ou irmã de Lázaro, era fruto de uma intimidade. Só quem tem intimidade com Jesus, só quem tem intimidade com o Senhor, é capaz de lançar-se aos seus pés publicamente, sem se preocupar de ser isso algo vergonhoso, de ser um vexame, sem se preocupar que de repente seria zombada ou repreendida pelos outros. Maria se lança aos pés de Jesus porque era algo que já fazia parte no seu a sós com Deus, certamente fazia parte da sua vida, é o que podemos imaginar. E uma premissa que eu tenho comigo sobre esse fato é que se isso não fosse verdade, se Maria, irmã de Lázaro, não tivesse intimidade com Deus, e agora publicamente, de repente, do nada, resolve dar um show, resolve promover um espetáculo, se lançar aos pés de Jesus, querer ser vista por todos. Certamente não era esse o pensamento de Maria ao se lançar aos pés de Jesus. Porque se o fosse, creio eu, certamente ela seria repreendida por Jesus. Se Jesus não conhecesse bem o coração daquela mulher, se aquela mulher não fosse conhecida por Jesus, certamente ela receberia uma repreensão de Jesus, por manifestar publicamente algo que no secreto, algo que no seu a sós com Deus,
não fosse uma realidade presente, permanente. Porque o próprio Jesus já havia advertido que os seus adoradores não fossem hipócritas na adoração. Não deveria adorá-lo simplesmente para ser visto pelos homens. Então aprendemos com Maria aqui algumas lições importantes. E eu quero perguntar: e você, minha irmã? E você, meu irmão? Você é uma pessoa que teme a Deus? Quais são as provas desse temor que você tem para com Deus? Você está aos pés do Salvador? Você é do tipo de pessoa que se lança ao pé da cruz, aos pés do seu Senhor, mesmo que não tenha ninguém por perto, mesmo que ninguém esteja vendo a sua adoração, seu quebrantamento, lá no secreto do teu quarto, lá na intimidade do seu coração. Você é alguém assim, como Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro? Eu quero que você entenda nesta noite 3 atitudes de Maria. Queremos meditar nisso. 3 atitudes de Maria que devemos praticar em nosso dia a dia, lançando-nos aos pés de Jesus, nosso eterno Salvador. A primeira atitude que desafia você e eu, que nos desafia nesta noite, da experiência de Maria, irmã de Lázaro, é que é necessário lançar-te aos pés de Jesus para ouvir. O primeiro texto que nós lemos fala desse lançar de Maria aos pés de Jesus. O verso 39, especificamente de Lucas 10, fala que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou caía-se, ajoelhava-se, assentava-se aos pés de Jesus, a ouvir-lhes os ensinamentos. Irmãos, esse episódio fala da visita de Jesus na casa da família de Lázaro. E o texto diz que enquanto Marta, sua irmã, estava preocupada em o que fazer para o Senhor, verso 40 do capítulo 10 fala isso. Maria fez o contrário. Maria voltou todas as suas atenções para o Senhor. Estava ligada nos ensinamentos do Mestre. E uma lição eu aprendo aqui, e eu gostaria que você aprendesse também. Uma lição dessa experiência de Maria assentar-se aos pés do Mestre para ouvir-lhe os ensinamentos. E a lição é: antes de nos aventurarmos a fazer qualquer coisa para o Senhor, precisamos parar para ouvi-lo. Antes que você faça qualquer coisa, Deus está mais interessado no que você é em Jesus do que no que você faz. Porque o que você faz tem que estar relacionado com quem você é em Jesus.
Porque é possível alguém fazer muitas coisas em nome de Jesus e ainda não ser de Jesus. A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônios. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Então, é possível fazer muita coisa para Jesus e ainda não ser de Jesus, ou não ter a aprovação de Jesus, ou não ter ouvido Jesus falar exatamente. Porque quem não ouve a voz de Jesus, quem não está ligado ao que Jesus está dizendo, e olha que nós temos no Novo Testamento várias vezes uma recomendação muito básica para nós os cristãos. De tão básica que seja ser muito óbvia, muito simples. Algumas vezes a Bíblia diz assim no Novo Testamento: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei se o seu ouvido é para ouvir, mas se o seu ouvido for para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus está falando ao seu coração. Seja tomado de um grande temor no seu coração, para que você não faça nada que Deus não mandou você fazer, para que você não faça nada de sua própria vontade, para que você não fique na dúvida de estar ou não no lugar certo. Porque o melhor lugar do mundo é o lugar onde nós estamos, no centro da vontade de Deus. E Maria sabia muito bem que naquele momento o melhor lugar do mundo era estar aos pés do Senhor Jesus. E ela não errou, porque a resposta que Jesus dá para Marta é significativa. Marta, Marta, você está se preocupando com tantas coisas, está fadigada, está se preocupando com tantas coisas que são secundárias. O negócio agora é você parar para ouvir, Marta. Marta não só não estava dando ouvido à voz de Jesus, mas queria que a sua irmã também tivesse a sua alma infrutífera, deixasse de ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Chegou até a dar ordens para Jesus: Senhor, ordena a minha irmã que ela pare de te ouvir e venha me ajudar. Ao invés dela parar tudo que estivesse fazendo para sentar aos pés de Jesus, ela queria fazer o processo invertido. A Bíblia diz que há tempo para tudo, irmãos, para todo propósito. Em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito. E há um tempo que é o tempo de parar para ouvir. É o tempo para você quedar-se aos pés de Jesus e ouvir o que Ele está falando. Então eu quero que você aprenda essa lição nessa noite. Antes de aventurar-se a fazer qualquer coisa para Jesus, é preciso parar para ouvir o que Ele tem a dizer no seu coração. O Senhor está falando. O Senhor não falou e continua falando. Como é que eu sei disso? A Bíblia diz. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
A Bíblia não diz que o vento soprou ou que o vento soprará. E o vento aqui é uma comparação, né? Um termo comparativo à pessoa do Espírito Santo. O vento sopra. Mostra uma atividade constante, contínua do Espírito Santo do Senhor sobre a igreja. Por isso que a igreja tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Jesus disse: Marta, não fica agitada desse jeito não, minha filha. Pouca coisa é necessária. Aliás, uma coisa só é necessária. Maria, eu não queria te falar isso não, Marta, mas vou te falar. Maria escolheu a melhor parte. Você até teve boas intenções, mas não tem um ditado por aí que de boa intenção o inferno está cheio? Marta até teve boa intenção, mas não era o que era para ser feito naquele momento. O momento era de ouvir o Senhor, até porque muito em breve ele partiria dessa terra e eles precisavam usufruir mais da presença de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, que quem escolhe a boa parte, quem escolhe dar ouvido à voz de Jesus, e ele diz lá no capítulo 10 de João, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Quem escolhe essa parte, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar de você essa parte. O ouvir de Jesus, ninguém pode tomar isso de você. Mas o que acontece? No mundo de correria, no mundo de agitação, veja bem, há mais de 2000 anos atrás, Marta já estava agitada, a Bíblia diz que ela estava agitada. Agora imagina hoje, em nossos dias, como que a agitação duplicou, quadruplicou, como que está muito maior, muito mais acelerado o mundo. A ponto de a gente achar que um dia de 24 horas não é suficiente para a gente, porque é muito corrido o dia. Essa correria louca em que vivemos faz com que paremos muito pouco aos pés de Cristo para debruçarmos diante da sua palavra. Irmãos, às vezes nós ficamos horas nas redes sociais, no entretenimento, nos jogos, ouvindo coisas desnecessárias, não necessariamente pecaminosas, mas desnecessárias. Fazendo coisas desnecessárias, não necessariamente pecaminosas, mas que estão roubando o nosso tempo. Muitas vezes nós temos religiosamente aquela preocupação com o nosso corpo, né? De fazermos exercícios físicos, de fazermos a malhação, nós temos aquilo como sagrado. Temos como que sagrado aquelas horas que temos que fazer a caminhada, temos que ir para a academia, fazer uma série de coisas, mas para a leitura da Bíblia nós não temos essa mesma disciplina, esse mesmo padrão. Para a meditação, para a oração, as programações de TV, as séries de TV, nós não conseguimos ficar 15 minutos em oração, não conseguimos ficar 30 minutos lendo a palavra de Deus, mas conseguimos ficar 2 horas na frente da televisão vendo um jogo de um cambada de perna de pau. É verdade. Não há nada de pecaminoso em si nessas coisas, a não ser o tempo que nós estamos dando a essas coisas, que é muito maior do que as coisas de Deus. E a Bíblia nos recomenda que o reino de Deus se busque em primeiro lugar. O reino de Deus se busca em primeiro lugar.
Então, a primeira lição, irmãos, que aprendemos com Maria, irmã de Lázaro, é que devemos nos render aos pés de Cristo para ouvir a sua voz, aprender dele, aprender da sua palavra. Aliás, ele recomendou isso. Em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, ele diz que deveríamos: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, diz o Senhor. Aprendei de mim, disse Jesus, eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 a 30. Aprendemos com Marta essa lição. Temos que nos lançar aos pés de Jesus para ouvir a voz do Senhor. Certamente não há nada melhor nesse mundo do que ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas, muitos de nós temos rapidez para falar o que pensam, o que vem na cabeça. Muitas vezes nem vigiamos a nossa boca porque falamos o que vem na nossa cabeça. Estamos indispostos para ouvir, para aprender. É por isso que uma das profissões que mais está em alta nos dias de hoje são os psicólogos, os psicanalistas, porque as pessoas não têm tempo para ouvir as outras pessoas. E os consultórios ficam cheios, lotados de pessoas. Eu recebi uma paciente ontem no consultório, ela disse: eu só vim aqui só porque eu quero falar. É só isso. Estou querendo falar, estou querendo desabafar. Você pode me ouvir aí 50 minutos, eu quero falar. Eu só quero isso, eu só quero falar. Ninguém está me ouvindo, eu quero falar. Você vai me ouvir? A Bíblia nos diz, irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Então, lança-te aos pés de Jesus para ouvir e para aprender de Jesus, como fez Maria, irmã de Lázaro. A segunda coisa, amados, que eu aprendo dessa mulher que teme a Deus, é que é necessário, há momentos da vida que é necessário que nos lancemos aos pés de Jesus, sabe para fazer o quê? Para chorar. É necessário nos lançarmos aos pés de Jesus para chorar. Aliás, esse foi um dos primeiros ensinamentos de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, essa é a segunda das bem-aventuranças. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Um tempo atrás ouvi alguém dizer, um pregador dizer, que muitas vezes a igreja está tão fria, muitas vezes a igreja está tão desanimada, muitas vezes a igreja está tão apegada às coisas deste mundo, porque tem faltado lágrimas nos olhos dos crentes. Os crentes não choram mais diante de Deus como deveriam chorar. E na linguagem de Jesus, irmãos, de Mateus 5,4, dessa bem-aventurança, nós aprendemos que os que choram são aqueles que têm sensibilidade. Os que choram são aqueles que são quebrantados de coração.
Os que choram são aqueles que sabem que foram alcançados pela graça e que, se não fosse a graça do Senhor, estariam irremediavelmente perdidos, completamente perdidos. E toda vez que eu me lembro de que, se não fosse uma intervenção do Senhor, como diz o salmista, se não fosse o Senhor, é preciso ser tomado de um sentimento de choro piedoso, de dizer: eu escapei, foi por um fio que a graça me alcançou, o Senhor me alcançou, quando eu não tinha nenhuma condição de fazê-lo, morto em meus delitos e pecados, jamais poderia escolhê-lo. Morto em meus delitos e pecados, eu jamais poderia escolher seguir Jesus, a menos que Ele fizesse intervenção na minha vida, a menos que o Seu Espírito Santo viesse e tomasse conta do meu coração, me capacitando para crer e para me arrepender dos meus pecados. Eu jamais poderia ter sido liberto do fogo do inferno e da condenação eterna. Os que choram, irmãos, são aquelas pessoas que são sensíveis às realidades do reino de Deus. Os que choram são aqueles que possuem compaixão, sentimento, como Maria estava chorando pela perda do seu irmão. E ela se lança assim aos pés de Jesus. E os que choram são aqueles que choram pelos seus próprios pecados diante de Deus. Eu não sei como é que você trata essa questão do pecado, mas toda vez que eu peco, e eu peco, toda vez que eu peco, eu digo: como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude ser tão ingrato? Há um amor tão grande quanto aquele que levou Jesus à cruz, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Em João capítulo 11, versículo 32, o texto diz que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, ela mais uma vez lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria se lança aos pés de Jesus para chorar a morte do seu irmão e faz um desabafo sincero, não desaforado, mas sincero, de alguém que tinha intimidade. E o texto diz logo na sequência, no verso 33, que Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E foi nessa circunstância que a gente conhece aquele versículo célebre, né? Jesus chorou. Quando a gente é adolescente e tem aqueles desafios, né, de decorar versículo da Bíblia, esse é o primeiro que é decorado, né? João 11:35. João 11:35 só se concorre com Salmo 23:1, né? Eu acho que são os versículos mais bem decorados da Bíblia. Jesus chorou, e Salmo 23:1, Senhor meu pastor, nada me faltará. Pois bem, foi nessa circunstância que Maria se apresenta a Jesus e lança aos seus pés,
Chorar com o outro, irmãos, é compartilhar da sua dor. Chorar com o outro é mostrar-se solidário. Chorar com o outro é abrir o próprio coração. Quando você chora com o irmão ou quando você chora para Deus. Ou quando você é capaz de ser sensível ao choro de um irmão. Que quando o irmão está na sua luta, na sua dor, isso é chamado de empatia. Sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. Que é exatamente isso que Jesus faz por nós. Ele já experimentou tudo, menos o pecado. Mas pagou um preço alto por causa desses pecados que ele não cometeu. Nós os cometemos. Por isso que quando nós choramos para ele, ele entende. Ele chora junto conosco. Maria chorou aos pés de Jesus porque queria abrir o coração diante do Senhor para curar a sua saudade, a sua tristeza, a sua ansiedade. E tanto para você quanto para mim, nós temos uma promessa do Senhor, irmãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante do Senhor as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Filipenses 4, 6. Ou, quem sabe, a recomendação do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele algumas ansiedades. Porque ele cuida só de algumas, ele não é capaz de cuidar de todas. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê nisso? Ansiedade é um desafio para nós. Quem sofre de ansiedade sofre duas vezes. E às vezes sofre por algo que não vai acontecer nunca, porque ela imaginou no seu coração que iria acontecer, mas essa coisa nunca chegou a acontecer. Quem sofre com depressão sofre por causa das feridas, dos traumas do passado, que constantemente são resgatados pelo nosso subconsciente, traz à tona, e nós continuamos sofrendo, nos angustiando por causa dessas coisas. Mas você e eu sabemos que nós temos uma promessa do Pai, irmãos. A Bíblia diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pode chorar para Ele. Pode chorar para o Senhor, porque é promessa dele. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então é aos pés do Senhor que nós sabemos que o nosso choro não é vão. Que cada lágrima sua derramada diante do Senhor se torna uma oração. Deus interpreta cada lágrima do seu choro como uma oração, um pedido que é apresentado. Porque quando eu choro, quando você chora, é que nós chegamos no limite de não saber mais o que pedir, não saber mais o que fazer. É nessa hora que há uma intervenção sobrenatural. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interpreta cada choro seu.
cada palavra balbuciada. Ele interpreta até o seu silêncio diante de Deus. Uma mulher que teme a Deus, um crente que teme a Deus, precisa se lançar aos pés do Senhor para chorar diante dele. Chorar pelos outros. Chorar por esse mundo perdido, perverso, corrompido. E chorar pelos seus pecados. Diante do Senhor. Proste-se aos pés de Jesus para chorar. A Bíblia diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, e o espírito quebrantado e arrependido Deus não desprezará. Salmo 51, verso 17. Como diz uma canção antiga, né? Quem chora para Deus tem resposta. Se a Bíblia diz que há um tempo para tudo, há um tempo para ouvir, há um tempo para sorrir, mas há um tempo para chorar também. E o choro não é só simplesmente um choro de tristeza. Acima de tudo, um choro de quebrantamento. De perceber o quanto somos frágeis e limitados, inteiramente dependentes da graça de Deus sobre nós. E em último lugar, amados, aprendo com essa mulher, como eu fiquei apaixonado com a história dessa mulher, Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Observando a história, eu queria pregar sobre uma mulher da Bíblia, e eu comecei a pensar em várias mulheres da Bíblia que eu poderia pregar. Cheguei até a começar a esboçar um sermão sobre os tipos de mulheres, lá no livro de Provérbios. Comecei por aquelas mulheres ruins, depois comecei a achar as mulheres boas em Provérbios. Achei até aquele provérbio que diz que é melhor morar numa casa que tem goteira do que com uma mulher rixosa. Mas Deus me encaminhou para a história de Maria. E como a história de Maria falou no meu coração. E o que me chamou o detalhe na história de Maria é porque quando eu leio, eu gosto de observar os detalhes. Aí eu estou lendo lá no capítulo 10 de Lucas. Estou lendo lá no capítulo 10 de Lucas e vejo assim: Maria quedava-se aos pés de Jesus. Aí eu estou lendo lá em João 11 e vejo lá: Maria se lançou aos pés de Jesus. Aí eu vou para o capítulo 12, versos de 1 a 3, e olha Maria de novo. Eita Maria, hein? Maria de novo se lançando aos pés de Jesus. Olha só que sequência maravilhosa. Primeiro Maria se lança aos pés de Jesus para aprender. Depois Maria se lança aos pés de Jesus para se comover. O que ela aprendeu, a ensinou a ter compaixão. E agora Maria se lança aos pés de Jesus para o adorar. Para o adorar. Então você e eu, não somente as mulheres, mas os homens também. Os homens são mais durões, né? Machista. Diz que o homem não chora, que o homem pega a mala e vai embora, né? É tudo filosofia desse mundo, não é bíblica. Porque o homem que teme ao Senhor chora também. Por mais duro que você seja,
Tem gente que fala assim: pastor, sou duro que nem um diamante. Eu falei: glória a Deus, porque diamantes podem ser lapidados. Então, a terceira e última coisa que eu aprendo com essa mulher poderosa, essa mulher de Deus, mulher que teme ao Senhor, é que eu preciso me lançar aos pés de Jesus para o adorar. Sabe, irmão, você e eu fomos criados para adorar a Deus. Você e eu fomos chamados para sermos adoradores por excelência. Adoradores por excelência. E a Bíblia diz, naquela experiência de Jesus na tentação do deserto, na última tentação, Jesus volta para Satanás e diz: retira-te, Satanás, retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Está escrito. O diabo queria adoração, queria que Jesus se prostrasse diante dele, mas Jesus diz: olha, o que está escrito não é isso não. O que está escrito é que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, sejam dadas glórias eternamente. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, meu versículo predileto: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta igreja existe para a glória de Deus. E eu creio que você está aqui essa noite também para a glória de Deus. Se não for assim, para que nasci? Se não for assim, por que eu não posso servir, ao Senhor? Em Efésios 3, verso 20 e 21, a Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja dada a glória na igreja. E diz assim: pelo poder que opera em nós, a Ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Esses textos são apenas uma amostragem para você entender nesta noite que você foi criado para adorar a Deus. E tentar viver de maneira diferente do que esse propósito para o qual você e eu fomos criados, é viver uma vida infeliz, uma vida miserável. O mundo inteiro está aí procurando o sentido da vida, mas não existe sentido da vida sem adorar a Deus, porque fomos criados para isso. Você pode ir nos melhores médicos, você pode ir nos melhores psiquiatras, nos melhores psicanalistas, nos melhores psicólogos deste mundo, e ainda assim não encontrar o sentido da vida. Porque nós só descobrimos o sentido da vida quando entendemos que fomos chamados para adorar a Deus. Em João 12, verso 3, a Bíblia diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do seu bálsamo.
quando eu tenho a dimensão exata da adoração que é devida ao Senhor, essa adoração precisa chegar em cheiro suave. O lugar onde eu estou, a minha casa, a minha igreja, o meu trabalho, a minha escola, a minha vizinhança, aonde quer que eu vá, o perfume de Cristo precisa ser exalado, como esse bálsamo encheu a casa desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. O perfume de Cristo que só é exalado por meio da sua adoração. Ele vai ser uma marca registrada de que ali vai um adorador. Onde você chegar, se você é um adorador por excelência, aonde você chegar, as pessoas ao seu redor vão perceber que chegou alguém diferente. Algo novo aconteceu na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Irmão, você não pode. Com todo respeito, eu não sei como é que você sai todos os dias daqui. Se você veio prestar um culto a Deus, você veio ter uma experiência com o Senhor, você não pode sair daqui essa noite do mesmo jeito que você chegou. Você precisa levar algo para você, para a sua vida. Você precisa levar algo para sua casa. Alguma coisa, ainda que você não lembre de tudo que foi falado aqui, mas uma coisa tem que ficar marcado no seu coração aí, que pode revolucionar a sua vida e te colocar no trilho de uma pessoa que teme a Deus, como Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Quando ninguém estava esperando, irmãos, assim, de repente, ela quebra ela pega aquele perfume caríssimo, que eu estava lendo sobre isso, que é 10 vezes mais do que as moedas que Judas cobrou para entregar Jesus ao soldado. 10 vezes mais. Equivalente a 300 moedas de prata. Era um dinheirão. Ela pega e derrama aos pés de Jesus, num ato de total adoração a Ele. E nos ensina uma lição preciosa, que precisamos nos render assim diante do Senhor. Uma entrega total, uma entrega sem reserva. Aliás, é assim que a Bíblia ensina a gente a fazer. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do seu entendimento. E experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É uma entrega total. O sacrifício vivo é o holocausto. É a morte do seu eu. É a entrega da sua vida no altar. Completamente rendido a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, de nossas vidas. Quando você está em oração, quando você está em adoração, você está protegido no altar do Senhor. E poderá experimentar a glória de Deus na medida que você pode suportar. Porque a glória de Deus é assim, irmãos.
A glória de Deus você só experimenta na medida que você pode suportar. Por isso que quando você canta assim, derrama a sua Shekinah sobre mim, é um risco. Porque o Shekinah é a manifestação da glória de Deus. E eu creio que ele não ouve essa oração. Porque se ele ouvir, ele nos consome. Esse cântico, eu creio que ele não vai ouvir. Porque se ele atender esse pedido que nós estamos fazendo através dessa canção, ele vai nos consumir, a glória do Senhor vai nos consumir. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E se a glória dele baixar dessa forma, como imaginamos, ou como se diz por aí, estamos em apuros. Então derrame-se aos pés de Jesus para adorar, derramarmos-nos aos pés de Jesus para adorar, significa reconhecer a sua autoridade, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua divindade. Jesus é Deus e deve ser adorado. Jesus é Deus e tem que estar no centro da sua vida e no centro da minha vida, no centro da existência da igreja. A pregação é cristocêntrica, a vida cristã é cristocêntrica. Jesus tem que estar no centro. Somente a Santíssima Trindade deve ser adorada, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, nessa noite, o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é aos pés de Jesus. Não há outro lugar melhor para se estar, a não ser aos pés de Jesus. Aprendamos com Maria de Betânia que não existe melhor lugar para se estar do que aos pés do Senhor Jesus. É aos seus pés que nós ouvimos a sua palavra e aprendemos a vontade dele para as nossas vidas. É aos pés de Jesus que também podemos chorar, desabafar, tudo que sentimos, tudo aquilo que o homem talvez não entende, não compreende. As dores da nossa alma, nós podemos colocá-las diante de Jesus. Ele entende. Aquilo que nenhum psicólogo ou psicanalista pode entender, Jesus entende. Ele é um médico de almas. Foi Ele que nos fez. E toda vez que eu me lembro disso, eu me lembro de um detalhe muito importante. Que você deve vir a Jesus do jeito que você está. Ainda que o seu coração esteja em pedaços, mas venha Jesus. É o lugar seguro para se estar. Pegue esses pedaços e entregue nas mãos de Jesus. Ele é um consertador de corações. Ele vai curar suas emoções. Vai revigorar sua alma. Com sua doce, santa e bendita presença. É aos pés de Jesus que devemos nos colocar como adoradores em todo o tempo e em todo lugar. Mesmo que as pessoas não te entendam, mesmo que as pessoas te critiquem, não saia dos pés do Senhor, sabendo que Ele há de te defender. Em Mateus 26:10, a Bíblia diz que alguns queriam acusar porque queriam aquele dinheiro do perfume para poder gastar dinheiro com os pobres. Jesus diz, olha, os pobres vão estar o tempo inteiro com vocês, vocês vão ter oportunidade para ajudar pobre outra vez, mas essa mulher agora está preparando o meu corpo para a sepultura. Preparando o meu corpo para a sepultura. Então, a Bíblia diz assim, mas Jesus, sabendo disso, do que eles estavam pensando, diz, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Mateus 26:10.
Se você prostrar-se diante de Jesus, você não precisa buscar justiça própria, vingança. Ele te defenderá. Ele é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, e com Cristo não há causa perdida. Ele é mais que vencedor, e todos aqueles que estiverem nele serão mais que vencedores também. Maria está aos pés de Jesus para aprender, para chorar, para adorar, para agradecer. Sua mente e seu coração estão abertos e sedentos. Ela quer receber instrução e quer dar a glória devida ao seu nome. Eu termino minha fala nesta noite dizendo: e você? Tem dado a glória devida ao nome de Jesus? E você está aos pés do Salvador? Amados, esteja sempre, mulheres especificamente, no dia de hoje, que se comemora o seu dia. Continue sendo exemplo, continue estando aos pés do Salvador. Este é o lugar mais seguro para se estar. Essa é a lição mais importante de uma mulher que teme a Deus pode passar. Eu quero estar, eu vou estar aos pés de Jesus. Esse é meu desejo a vocês, mulheres, nesse dia de hoje e em todos os dias da sua vida. Que você sinta essa motivação de se lançar aos pés de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer pela vida das mulheres, agradecer por esta palavra, e eu tenho convicções claras no meu coração que é o Espírito Santo que vai fazer tudo que tem que ser feito nessa noite, para que essa palavra se cumpra na sua vida, porque não há palavra vazia no reino de Deus. Ou ela vai salvar, ou ela vai condenar, mas vai cumprir o seu propósito. E eu espero que essa palavra te liberte nessa noite, te ajude naquilo que você está mais precisando de Jesus. Vamos orar ao Senhor.